Queridos irmãos, amigos, estudantes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu peço a vocês, por gentileza, que inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, e assim estaremos juntos levando a mensagem que transforma vidas. Eu sou apenas um evangelista, que Deus me chamou para levar essa mensagem a esse mundo que está caminhando num caminho largo para a perdição. Não só eu, mas milhares de outros queridos irmãos e amigos que levam a mensagem de Jesus Cristo a esse mundo que está vivendo na escuridão do pecado, caminhando para a perdição. Por isso estou aqui como um servo de Deus, apenas um instrumento nas mãos de Deus. Deus me deu essa responsabilidade, assim como deu a milhares de amigos e irmãos, para levar a mensagem até o fim dos tempos, até os confins da terra. Assim eu gostaria que aquele que puder nessa hora, pegar aí a palavra de Deus, abrir em Apocalipse capítulo 1, lendo aqui do versículo 1 ao versículo 3, depois o versículo 17 e o 18, e aí fazendo aqui um resumo da sétima igreja do Apocalipse. Laodiceia, a sétima igreja do Apocalipse. Assim diz o versículo 1, do capítulo 1 até o 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo, a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora, lendo aqui o versículo, falando um pouquinho de João, um dos primeiros discípulos que Cristo chamou para estar com ele nos seus 3 anos de ministério. João foi chamado de discípulo amado, não porque Jesus amava mais ele do que os outros, mas porque ele estava sempre ao lado de Cristo e muitas vezes até recostava, segundo a história da igreja, nos seus ombros. Ele estava sempre ao lado de Cristo. Então, o versículo 18 e 19, João foi o único que morreu de morte natural, porque todos os outros foram decapitados, crucificados e queimados vivos por defender a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. A igreja foi perseguida e muitos e milhares de cristãos foram mortos, mas não negaram a verdade da palavra de Deus. Por isso João estava preso na ilha de Patmos pelo imperador Justiniano, e ali ele estava naquela ilha deserta, e ali ele recebe a visita de Jesus Cristo em glória e majestade. E João diz aqui no versículo 17 e 18, quando ele estava ali na ilha de Patmos, desiludido, estava ali aguardando a sua morte. E a Bíblia diz ali que João estava naquela ilha asilado, porque ele foi, segundo a tradição da igreja, o imperador tentou matá-lo, mas não conseguiu, e aí então colocou ele ali naquela ilha para morrer ali.
Então ele recebe a visita de Cristo glorificado. E João diz aqui: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, sou eu, sou o primeiro e o último, o que fui vivo e fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Então, meus queridos amigos, indo agora para Laodiceia, a igreja que precisava da repreensão de Jesus Cristo, nós vemos que das 7 igrejas que João escreveu, amando de Cristo, 5 delas teve repreensão, aliás, 3 delas teve repreensão e conselhos, e 2 delas, Esminas e Filadélfia, só teve elogio de Cristo. As igrejas que mais sofreram perseguições, mas não negaram a verdade, a palavra de Deus. Mas Laodiceia, a 7ª igreja, não teve nem o elogio de Cristo, mas só repreensões e conselho. Vamos falar então de Laodiceia, e os estudiosos e teólogos dizem que essas igrejas representam todo o período da igreja de Cristo na terra, e Laodiceia é a última delas que está caminhando para a volta de Jesus Cristo, é a igreja de hoje, a qual só tem repreensão e conselho. Indo então para a carta de Laodiceia, assim está escrito: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente, a quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Conselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Eis que estou e colírio para ungir os seus olhos, para que veja a verdade. Queridos irmãos, Jesus usou essas 3 ilustrações, o ouro, o tecido e o colírio, para mostrar àquela igreja que ela precisava sair da sua acomodação, das suas 4 paredes, e levar a mensagem de Jesus Cristo àquela cidade pagã de Laodiceia, que havia muitos altares de vários deuses que eles adoravam, menos aquele que fez os céus e a terra e criou todo o universo, e tudo que há nele, tudo que respira e tem fôlego de vida, e nos criaste para o louvor da sua glória. Esse eles não conheciam. Por isso Laodiceia era uma igreja morna, que estava ali acomodada, e Jesus então, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Cristo, o Filho de Deus, manda essa mensagem a essa igreja para que eles acordassem da sua mornidão e saíssem das suas 4 paredes e levassem a mensagem de Jesus Cristo àquela cidade rica, uma cidade que era muito rica. Ali tinha uma fábrica de colírio, que fabricava um colírio que era transportado para outras cidades,
porque Laodiceia ficava num centro comercial, uma cidade que dava saída para outras cidades vizinhas, muitas outras cidades, e Laodiceia era uma cidade muito rica. E ali diz a história que houve um terremoto em Laodiceia que destruiu quase a cidade, e então o imperador daquela época ofereceu recursos para reconstruir a cidade, e eles disseram que não precisava da ajuda daquele imperador, porque eles tinham dinheiro suficiente para reconstruir a cidade, segundo a história. Então Laodiceia era uma cidade muito rica, tinha uma fábrica de tecido, um linho finíssimo, escuro e fino, que era também exportado para outras cidades vizinhas. E ali não tinha água na cidade de Laodiceia, e a água que chegava até Laodiceia vinha da cidade de Colosse, que ficava lá no alto, e passava também por outra cidade de Herópolis. E ali em Herópolis, segundo a história da igreja, tinha ali umas águas termais que servia como cura para muita gente. Então a água que vinha de Colosse vinha de Colosse, chegava a Herópolis, e dali ela passava por um aqueduto de pedra, um corredor, e chegava até Laodiceia. E quando ela chegava a Laodiceia, ela era morna, era uma água que estava morna. Então as pessoas, quando colocavam aquela água na boca, tinham vontade de vomitá-la. Então Jesus também usa essa água. Vocês não são quente nem frio, vocês são mornos. Há quem dera que vocês fossem quente ou frio, mas como vocês são mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus usa o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, usa essas três metáforas, três ilustrações, para mostrar aquela cidade que eles precisavam acordar, eles precisavam saírem das suas quatro paredes, eles precisavam anunciar a salvação àquela cidade que vivia na escuridão do pecado. Então Jesus, no último versículo, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Jesus estava batendo na porta daquela igreja, e como está batendo na porta de muitas igrejas hoje, Jesus está do lado de fora, quer entrar e fazer parte do louvor e da adoração. A única coisa que nós podemos oferecer ao eterno Deus e a Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz, é o nosso louvor e a nossa adoração. Nada temos que podemos pagar a salvação, é um presente de Deus. Ela pagou um alto preço, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sendo crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitando ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e hoje ele está no santuário celestial e virá a segunda vez para buscar a sua igreja. Jesus Cristo, o único. Em João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna é esta, que conheça o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem deu a vida na cruz do Calvário, sendo torturado, cuspido, furado, coroa de espinhos na cabeça, o sangue escorrendo pelo rosto, pelos meus e os seus pecados. Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mas aquela cidade de Laodiceia tinha centenas de altares de deuses de prata, de ouro, de pedra, de bronze, de madeira, que não fala, que não anda. O Salmo 115 diz: tem boca e não fala, tem garganta e som nenhum sai dela, tem pés, mas não anda, tem ouvido, mas não escuta. Torna semelhante a eles aqueles que os constroem e todos aqueles que neles confiam.
Nós temos que confiar no único Deus eterno e todo-poderoso. Nosso Deus é um único que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Mas aquela igreja, ela estava ali na cidade, considerava uma igreja também rica, e era uma igreja morna. Como será que hoje, a igreja de hoje, não está sendo uma igreja morna? Uma igreja que fica nas suas paredes, nos seus templos luxuosos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou apenas um servo de Deus, e Deus me manda falar na sua palavra que esse mundo está caminhando no abismo para a perdição. A igreja precisa alertar a sua comunidade, pregar a palavra de Deus, levar a mensagem de Jesus Cristo àqueles que estão vivendo na escuridão do pecado. Jesus diz ali em João capítulo 10, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Em João 5,24, palavra de Jesus, ele diz, aquele que ouve a minha palavra e crê no Pai que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amigos, se eu falo para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, está me ouvindo nesta hora, Jesus hoje te chama para escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Em Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, está escrito, abriu-se os livros, abriu-se o outro livro que é o livro da vida, onde estão escritos todos os nomes daqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e viveram de acordo com a sua palavra. E no versículo 15 está escrito, aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, essa é a segunda morte. Amigo, se eu falo para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje Jesus está te chamando, filho, filha, vem, eu quero escrever seu nome também no livro da vida. Em Apocalipse 21, no versículo 27, está escrito que na Nova Jerusalém celestial que Deus preparou para todos aqueles que o buscam e que o amam, está escrito, nela não entra nada que a contamine e que comete abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu pergunto a você hoje, que está me ouvindo nessa hora, você quer seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Aceita o Cristo que morreu naquela cruz, com seus braços estendidos, aqueles pregos horríveis nas suas mãos e nos seus pés, mas Ele deu a vida para que nós tivéssemos vidas e vidas eternas. Amigos, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje Ele te chama para escrever seu nome no livro da vida. Não deixe para amanhã. Nós não sabemos a hora e nem o dia que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Ele vem em Apocalipse 19, está falando da volta gloriosa de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Ele vem nas nuvens dos céus e todos os exércitos de anjos com ele para buscar a sua igreja. Amigo, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje, Jesus te convida para escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. Hoje nós temos a escolha. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, hoje Jesus te convida, você que ainda não entregou sua vida a Ele, aceita o Cristo, abre o seu coração
Deixe que Ele faça morada no seu lar, na sua família, e você vai receber dele o que está em Mateus 25, 34. Todos nós que o aceitamos como Senhor e Salvador e cremos no seu sacrifício que foi feito na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele vai dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E eu pergunto a você hoje, que ainda não entregou sua vida a Ele, você quer receber essa palavra de Jesus? Vinde benditos do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, recebe por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo? Então entrega a sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia. Vamos ouvir aqui um louvor, nossos irmãos queridos, que têm levado essa mensagem cantada a muitas vidas que foram transformadas e serão transformadas pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você que toma a decisão nesta hora de entregar a sua vida a Cristo e se preparar para a sua gloriosa vida. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para todos sempre. Amém. Deus como o Senhor, incomparável é o seu amor. Nada neste mundo me atrai. És a fonte que me satisfaz.
Amém. Ó Jesus, a sua presença é tudo para mim. A presença do Senhor Jesus Cristo é tudo que temos, aguardando a bem-aventurada esperança, a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua amada igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.